Bom dia. Estamos no domingo, dia 1º de maio de 2022. Obrigado pela presença. Um ótimo estudo a todos nós. Então nós vamos iniciar aqui, continuando os nossos estudos. Estamos na página 85 do livro Tao Te Ching, de Lao Tzu. E vamos iniciar a leitura do poema no capítulo 14. Aquilo que se olha não se vê, chama-se invisível. Aquilo que se escuta não se ouve, chama-se inaudível. Aquilo que se abraça e não se possui, chama-se impalpável. Estes três não podem ser revelados. Por isso se fundem e se tornam um. Enquanto superior não é luminoso, enquanto inferior não é vago. Constante que não pode ser nomeado. É o retorno à não existência. É a expressão da não expressão. É a imagem da não existência. E isso se chama indeterminado. Encarando-o, não se vê sua face. Seguindo-o, não se vêem suas costas. Quem mantém o caminho ancestral pode governar a existência presente. Quem conhece o princípio ancestral encontra a ordem do caminho. São poemas de profundidades espirituais, de elevação espiritual muito grande. Então, nosso estudo aqui, para que a gente possa compreender, e eu vou falar pela primeira vez nesta playlist, que vocês adquiram este livro. E o que vocês vão fazer? Vocês vão ler cada poema deste. Vocês vão ler cada estrofe, vocês vão meditar em cada estrofe. O que significa? Aquilo que se olha e não se vê, chama-se invisível. Aquilo que não percebemos, não nos vimos, não nos olhamos. Mas aquilo que se escuta, não se ouve, chama-se inaudível. Aquilo que se abraça e não se possui, chama-se impalpável. Estes não podem ser revelados e nem acreditados. Por isso se fundem e se tornam um. Enquanto superior não é luminoso, enquanto inferior não é vago. Constante não pode ser nomeado. É o retorno à não existência. É a expressão da não expressão. A imagem da não existência. E isso chama-se indeterminado. Encarando-o, não se vê sua face. Seguindo-o, não se vêem suas costas. Quem mantém o caminho ancestral pode governar a existência presente. Quem conhece o princípio ancestral encontra a ordem do caminho. Então aquilo que se olha que não se vê, chama-se invisível. Aquilo que se escuta e não se ouve, chama-se inaudível. Aquilo que se abraça e não se possui, chama-se impalpável. Estes três não podem ser revelados, por isso se fundem e se tornam um. O poema fala dos sentidos da visão, da audição, tato, para introduzir o conceito do tal como o absoluto taoísta, em comparação com o conceito do tal manifestado. O que se vê, se ouve e se possui são formas e imagens do mundo manifestado que podem ser apreendidas pelos sentidos físicos do ser humano. Mas o que não se consegue ver, ouvir ou possuir, apesar de olhar, escutar e abraçar, é o tal como absoluto, ou vazio inexistencial, que não pode ser apreendido pelos sentidos físicos humanos. No universo existem manifestações das mais diversas qualidades sutis e físicas, espirituais e materiais, concretas e abstratas, mas toda esta diversidade possui uma forma ou imagem. Por isso encontram-se no estado do tal manifestado, enquanto na dimensão do absoluto não existe qualquer tipo de forma ou imagem. O que existe nesta dimensão é uma energia pura e transparente,
como condição necessária para que sejam geradas ali todas as manifestações, todas as imagens, todos os sons e todas as formas do mundo manifestado. Tudo que se encontra nesta dimensão é um vazio de manifestações ou vazio inexistencial, uma qualidade de energia anterior à criação de todas as manifestações, também chamada de sopro inicial porque é a condição primordial de todas as existências. É o vácuo quântico. Como origem das manifestações, o tal como absoluto está na essência de todas as existências, visíveis ou invisíveis, imagináveis ou inimagináveis. Esta essência existe como uma semente celestial plantada no interior de todos os seres para ser cultivada e desenvolvida pelo ser humano em direção à sua realização espiritual. Quem consegue cultivá-la inicia o seu caminho espiritual em busca da plena realização e se torna capaz de desenvolver no seu âmago, para além dos sentidos físicos humanos, o sentido do coração ou o sentido da não-forma. A partir deste ponto, e através da prática da meditação, a pessoa inicia um processo de expansão da sua consciência e de purificação de sua energia, até alcançar o grau elevado em que será capaz de compreender e assimilar que não pode ser revelado através dos sentidos físicos, mas pode ser compreendido e assimilado pelo sentido do coração. Esta é a dimensão que está além dos sentidos humanos, o estado em que se encontra aquilo que o poema chama de invisível, inaudível e impalpável. Estes três não podem ser revelados ao mundo manifesto porque habitam a dimensão da não-forma, onde não apenas consciência e energia que se fundem e se tornam um, e em seguida abraçam a dimensão do vazio, e não pode ser vista, tocada ou possuída neste estado de ausência da forma. Eles se unem porque não existem barreiras que promovam a separação entre as consciências e as energias. Quando as três não podem ser revelados, se fundem e se tornam uma única consciência e energia. O único sopro inicial encontra-se à raiz do universo e quem chega a este ponto alcança a plenitude da consciência e da energia. Um estado conhecido no taoísmo como imortalidade do espírito. Alcançar este estado é realizar-se plenamente no caminho. Então aqui é o passo a passo da realização ou da autorrealização, que é quando nós vamos para dentro de si mesmos e começamos a praticar a meditação a fim de que nós possamos perceber esta presença que já está dentro de nós. É a prática disso, é sairmos do modo de vida humano, dos pensamentos humanos, da mente humana e penetrar nas profundezas do nosso ser interior. Vamos passando aqui. Enquanto superior não é luminoso, enquanto inferior não é vago. O sentido de superior e inferior nesta estrofe é abranger todas as possibilidades de situações em que se encontre a semente do absoluto. E isto significa todas as manifestações. O tal encontra-se em todas as existências, das mais grandiosas às minúsculas. Ele é tão grande que dentro dele cabem todos os tempos do passado, do presente e do futuro, todos os corpos celestes, todas as galáxias, todo o universo e todos os universos que possam existir, todos os seres, todas as formas, todos os pensamentos, todas as existências, inexistências, inimagináveis ou imagináveis ou inimagináveis. E é também tão pequeno que ele mesmo, como essência, cabe em todas as existências, por menores que sejam, como os átomos, as partículas subatômicas, e em todas as inexistências como potencialidade de uma essência. Então ele possui todas as existências e inexistências. Dentro dele encontram-se dentro de todas as existências inexistência. Este é o sentido de ele estar no superior e no inferior. Luminoso significa ofuscante. O vago tem sentido de falta de consistência.
Quando uma consciência alcança o estágio da plena lucidez, a pessoa se torna iluminada, mas este é o resultado de um trabalho de expansão que ela faz com sua consciência, e não um fenômeno de luz. A iluminação não pode ser confundida com uma experiência mística em que uma pessoa assume a partir daquele momento, uma luminosidade repentina que chega junto com a obrigação de iluminar tudo que esteja à sua frente. A plena iluminação não é um estado luminoso, mas de transparência e simplicidade que não pode ser descrito ou explicado. Apenas sentido. Apenas sentido. Prestem atenção nisso aqui. É um sentimento. Aqui a luz está no interior da pessoa e não na sua exteriorização. Então não vai ter auréola, não vai ter destaque nenhum, não vai ter nada aparente no mundo da forma, ok? Continuamos sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa a gente muda, mas a mesma individualidade, ok? Por isso, ela não sente necessidade de falar sobre a compreensão que adquire do mundo. Nesse estado, apesar de ter a lucidez do pleno alcance sobre todas as manifestações que contempla, o que ela exterioriza é apenas a transparência que adquire em seus modos de pensamentos e acertos de análise, na medida correta e nos momentos adequados com as pessoas certas, ou seja, com aqueles receptivos à verdade. Com aqueles que não são, em todas as situações da vida, ela mantém o nível de sua realização. Quando ocupa posições superiores de poder e influência, não se torna uma pessoa exibida, cuja luz ofusca quem partilhe do seu convívio. Antes, preserva protegida a luz que adquiriu, usando-a para iluminar seu interior e projetando para o exterior apenas a retidão de uma pessoa transparente, que vive o tal com simplicidade. Da mesma forma, quando ocupa uma posição inferior de desprestígio ou humilhante, não se torna uma pessoa vaga e inconsistente, porque não perde sua retidão ou lucidez. Permanece agindo com a mesma sabedoria, simplicidade e responsabilidade que utiliza quando está em situações de prestígio. Ela consegue ser assim porque seus atos e seus pensamentos, sua lucidez, retidão e consistência encontram-se agora referidos à essência do alto nível espiritual de energia e de consciência que ela cultivou no seu interior, que se expressa como a vitalidade infinita de uma energia plenamente consciente ou uma consciência plenamente energética. Esta é a qualidade que acompanha para onde quer que vá. Esse é um estado de ser andrógeno. Esse é o ser, como se diz, o ser sobre-humano, subhumano. Tá? O meta-humano. Então, meus queridos irmãos, chegar nesse estado de meta-humano é um caminho. A gente aqui a gente estuda, a gente pratica, a gente continua transitando para entender as coisas deste mundo. E a gente pensa, muitas vezes, todos nós pensamos, quanto praticantes, como é chegar nesse estado de plena iluminação. A gente não vai nem perceber que a gente está neste estado. A gente só vai começar a sentir e observar as coisas com a maior naturalidade possível. E a gente vai notar, a gente vai só perceber quando a gente alcançou um estado de plena harmonia como este, quando a gente se comparação assim, tipo assim, bom, eu sentia isso quando acontecia isso, e agora eu não sinto mais isso que eu sentia antes. Eu não sinto mais vontade de fazer tal coisa. Eu não sinto mais vontade, eu sinto só alegria, só amor. Eu sinto que todas as coisas são uma única coisa só.
Você não vai mais olhar para a vida com aquele olhar do mal, aquele olhar de proteção, de luta ou fuga. Você vai olhar para a vida e contemplar a vida em todas as situações, em todos os seres, em todas as circunstâncias. Então, esse estado de consciência é o verdadeiro estado de consciência onde um praticante pode alcançar. Praticante de meditação, praticante dos ensinamentos espirituais, praticantes dos estudos do caminho infinito, estudos do Tao, tem a religião taoísta, tá? Mas quem estuda o Tao Te Ching autodidata também chega nesta compreensão. Tem as pessoas que praticam o Tai Chi, que é a meditação em movimento. Então, pessoas que chegam a essa percepção desta energia que está no invisível e infinito, elas sentem o peso da energia, elas sentem a ondulação da energia, elas estão meditando, estão movimentando o corpo, estão fazendo exercício meditando, sentindo o ar entrar, o peso do ar, o peso da energia, a limpeza do corpo emocional. Então, quando que nós chegamos nesse estágio, nesse estado de consciência? Quando nós fazemos primeiro uma limpeza nos chakras todos os chakras limpos. Aí quando limpamos os chakras, nós alinhamos a conexão desses chakras. Limpamos os 7 corpos, corpo emocional, mental inferior, mental superior, e unificamos todos. Daí a gente ganha expansão de consciência, vamos expandindo a consciência, vamos nos interiorizando mais ainda. Ok? Vamos se unificando a todas as coisas, sentindo todas as coisas. E nós ficamos mais astutos ainda às questões das coisas humanas e não vamos nos permitir mais ser afetado pelas coisas que vêm do mundo exterior até nós, que chegam à nossa consciência. Então este é um estado pleno de lucidez e plenitude de consciência. Então é um estado almejado por todos que praticam. E muitas vezes a gente precisa ter mais compromisso com a prática, porque muitas vezes a gente quer fazer a prática e resolver nossa vida lá fora. Então a gente está paralisado na questão da dualidade ainda. Tá? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos atuar no mundo lá fora, mas o nosso compromisso é com o nosso interior, aquilo que a gente sente das coisas externas. Enquanto nós estivermos estudando e ainda ligados à questão da forma, nós ainda estamos paralisados na questão do bem contra o mal. Quando nós voltarmos para dentro e começarmos a elevar o nosso pensamento, nos focar na presença que está em nós, como consciência, como plenitude, como amor, harmonia, alegria e amor incondicional, nós vamos ampliar essa consciência, nós vamos expandir esta consciência, nós vamos se unificar as coisas. E unificar as coisas, meus irmãos, não é a gente... Nós não vamos ficar no mundo como é que se diz assim? Como bonecos. Nós vamos, que tudo... Não. Nós vamos perceber a origem de todas as coisas, vamos ter sim a opinião, nós vamos continuar com a individualidade, porém, não vai ser mais o ego humano em atividade. Vai ser uma nova percepção que a gente vai ter da realidade, realidade última. Realidade última que está implícita em todas as coisas. Então isso é o praticar. Quando o Tai Chi ele chega no grau superior, ele começa a manipular a energia do seu corpo e a energia externa. Isso é unificação. Ele olha e percebe o peso do passarinho, o ar, a energia que está deslocando este passarinho, a metafísica que está ali na forma, na manifestação deste ser, deste espírito manifesto como passarinho. Então ele tem a sensibilidade até no olhar. Isso é um estágio de consciência elevado, sabedoria. Então, Gandhi chegou nesse estado vibrando a 700 Hz de frequência, Buda com a aura de 300 km, Jesus ressuscitando, trazendo de volta à vida Lázaro, manifestando as multiplicações de pães e peixes. Joel Goldsmith com as curas instantâneas, fazia assim e curava.
Por quê? Porque ele se entregou para o mundo. Ele percebia na consciência dele que não existia ali nenhum mal, nenhuma doença, nem nada. Então ele chegou neste grau de consciência. Mas isso é bastante estudo, bastante prática. Ok, meus irmãos? Então, vamos continuar meditando. O Tao, ele nos traz essa consciência da meditação. Ele nos traz os benefícios reais da meditação contemplativa para que nós praticamos dia após dia este legado espiritual para o nosso avanço de estado de consciência e evolução espiritual. Muito obrigado a todos. Lembrando a todos aqui que abaixo deste vídeo vai ter na descrição o link do nosso curso introdutório do Alquimia da Unidade, nosso primeiro curso na plataforma Hotmart, o link do grupo informativo do Consciência Infinita, da classe de estudos, o nosso Instagram e a nossa chave Pix para quem quiser fazer uma contribuição, quem se sentir no coração em contribuir com este canal. Muito obrigado, um bom domingo a todos, paz em Cristo Jesus.